Olá, gente linda. Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho da visão astrológica, né? De tudo aquilo que tá acontecendo, de todos os momentos que a gente tá vivendo, né? E eu tenho uma convidada super especial que é a Carol, que é uma astróloga e uma amiga maravilhosa. E quando eu tava pensando num título, né, pra essa live, foi intensidade e transformação, né? Porque justamente são momentos, acho que se tem uma palavra que define esse ano, esse ciclo, né? É intensidade e, e transformação também, né? Porque é o que a gente está vivenciando de tantas formas e é o que o universo está convidando a gente para para atuar, né? Uma transformação interna. Eu vejo se eu já consigo chamar a Carol. Ela... Uhul! Oi, amiga! Oi, amiga, tudo bem? Tudo! Que Que alegria estar linda! aqui. Estamos de azul Que saudade! igual. Nossa, o seu azul, acho que eu tô daltônica. O seu parece pra mim, parece preto. Não, mas agora realmente é azul marinho. Ai, amiga, E gratidão pelo aí? convite. Muito feliz de estar aqui com você. Também tô. Gente, não sei se vocês conhecem a Carol, muitos de vocês acho que me acompanham, conhecem o trabalho dela, né? E, e eu deixei também o arrobinha dela, né, quando eu falei um pouco da live. Então, acompanho o trabalho dela, que é muito incrível, né? E ela, como todos, ela teve um momento de resiliência muito forte, né? Que ela teve o Instagram hackeado, e então ela perdeu, né? Porque aquilo, assim, que a gente cria aqui, acho que é algo muito, assim, do coração, né? E, assim, é um trabalho, assim, muito lindo e não é questão de fotos ou de coisas para os outros, né? Assim, é uma construção de tudo aquilo do nosso trabalho, né? Da nossa vida, enfim, desaparecer assim. Então, ela, né, nessa capacidade de resiliência, ela tá aí com uma nova conta, compartilhando, como sempre, conteúdos maravilhosos. E Hum. hoje, como eu estava falando para vocês, né, que tem uma palavra que define esse ciclo e esse ano e tudo que está acontecendo, acho que tá tudo muito intenso, né? Assim, a gente sente que tudo é super intenso e acho também super acelerado também, né? Assim, não sei se é porque, até como a Carol me alertou que ela também já teve aqui na Austrália. Na Austrália, assim, acho que pelo campo de consciência, às vezes parece que as coisas, assim, passaram anos-luz, né? E as coisas acontecem, parece mais rápido ainda. Então, assim, é muito louco, assim, essa questão do tempo e espaço, né? Que a gente sabe que é uma limitação da terceira dimensão, mas ainda assim a gente está na terceira dimensão, então a gente meio que está sujeito a esse tempo e espaço, né? Então é muito complexo e essa sensação, eu tenho assim a sensação que o tempo está me comendo viva. E eu tento sair disso assim várias vezes, assim, tipo, parar de vibrar em escassez, entrar no flow, né? Mas aí você vê, tipo assim, é tipo uma avalanche, assim, tudo acontece. Tipo, e já foi, já passou, né? Então, assim, de certa forma, acho que todo mundo tá mais atribulado, né? De tudo, né? Nem que se alguém ficou menos atribulado no sentido do que fazer, eu acho que ficou mais atribulado emocionalmente, né? Uhum. Por estar sei lá, de certa forma, por estar preso, né? E uma das coisas também, né, amiga, que essa coisa que a gente vai falar, que eu pensei em perguntar pra cá, mas aí ela vai falar um pouquinho mais, né? Dessa questão da energia de Ares muito forte agora nesse momento, né? E também essa questão da gente estar meio preso, isso também às vezes vem à tona uma energia mais agressiva, às vezes até conflituosa, né? Em algumas relações dentro de casa, enfim. Mas também conectando, isso é numa extremidade mais negativa, né? Mas e na polaridade positiva, é justamente conectando com, assim, com essa coragem, né? Com esse arquétipo do guerreiro, assim, da gente realmente ir na direção daquilo que realmente a gente veio cumprir aqui, né? E uma das coisas
desse momento é justamente isso, né? Justamente a gente, assim, o processo foi acelerado para que a gente evoluísse, porque se não tivesse essa crise, né, a gente meio que ia continuar vivendo no mesmo estado adormecido. Então agora essa crise realmente é esse convite para a gente falar, ó, você veio fazer uma coisa aqui, lembra? Você lembrava antes de vir para cá? O que que era mesmo? Lembra? Vai lá, cadê? Então, amiga, fala um pouquinho aí na visão astrológica, né, naquilo que você Bom, sente. para quem ainda não me conhece, então, né, sou Carola Bisgraff, astróloga, trabalho também como coach, terapeuta energética. E falando um pouquinho desse ano, né, a gente já começou o ano com um aspecto bem tenso no céu, né? Esse espectro, Ares. né, em Capricórnio, é uma grande concentração realmente de planetas em Capricórnio. Em outros momentos da história que a gente teve esse aspecto, a gente teve, por exemplo, as guerras, né? Então, nesse momento a gente está tendo a chance de ressignificar muitos processos de uma forma muito mais sutil. E tá muito baixo, tá me ouvindo bem, Rá? Eu tô ouvindo. Ah, tem gente falando que tá baixo. Tá. A gente fala Então, qualquer coisa do som, mas tá com está eco. Na baixo. verdade, eu tô recebendo bastante eco também, Rá. Não sei como é que tá o microfone aí. Mas você tá usando fone? Não, mas assim, tenho falado assim normal. E nas outras lives e tudo mais, e funciona normal, mas tá com bastante eco pra mim. Não sei se é uma ligação. Eu também. Eu não, para mim não tá eco, mas as pessoas estão falando que tá com eco. Alguém falou que eu tenho que baixar o meu. Ele sempre ajuda. Já me salvaram nos ao vivos que eu não conseguia. Melhorou, gente? Pra mim melhorou. Tá, pra mim melhorou. Pronto, melhorou? Melhorou, Então gente? tá. Tá, acho que Então melhorou. agora eu que vou. Ou eu Tava posso bem colocar meu alta. fone também. Acho que agora voltou. Deu? Tá. Então, eu coloquei o fone. Tá, acho que agora deu. Bom, vamos lá então, né, gente? Muitos aspectos no céu e a gente ainda trazendo a energia desses aspectos para falar sobre eles, então vai ficar tenso o negócio. Então tá, né? A gente tá assim, acho que esses movimentos de Saturno e tudo mais, acho que o pessoal deve estar bem inteirado já, né? Muitos instas de astrologia falando sobre isso também. E Marte entrou em Áries, né? E vai ficar em Áries até o. Ainda tá com um pouquinho de eco, mas enfim. Vou tentar ir falando, que eu Tá. não sei. Não tá funcionando meu fone, eu já tirei. Tá, Mas vamos lá, dá pra escutar, eu tá. acho. Então, Ra, então a gente tá com Marte, né, em Áries. E Marte costuma ficar só 2 meses em cada signo. E nesse momento ele vai ficar até o comecinho de janeiro. Então, ou seja, vai ficar 6 meses, que é algo bem fora do usual. Acredito que o universo tudo é perfeito, né? Nesse ano tudo tá bem atípico. Não tá sendo um ano Uhum. marcante na nossa história. E com certeza acredito que os nossos filhos vão estudar, né? Assim, esse momento planetário na escola, né? A próxima geração. Então, eu Uhum. acredito que o universo está mandando esse posicionamento nesse momento, né? Marte está em casa, Marte rege Áries, e um planeta rege um signo justamente quando eles têm vibrações parecidas, né? Quando eles combinam. Então, Áries, que rege a nossa casa 1, fala de identidade, fala do eu sou, e traz esse movimento, essa energia, essa força que Marte traz também, né? Então, de uma forma Uhum. geral, vou falar primeiro um pouquinho do que é Marte, para quem está chegando agora. Não sei se o público já é muito ligado, já é ligado em astrologia, né? Marte, cada planeta no nosso mapa astral, ele vai falar sobre algo da nossa vida, né? Como a gente age, como a gente ama, como a gente se comunica. E no caso de Marte, o Marte ele fala sobre a nossa força de ação, aquilo que motiva a gente, aquilo que faz a gente levantar do sofá, sabe? Ir para ação Uhum. e também a nossa forma de agir em si. Então, Marte em Áries, nesse momento, ele vai trazer justamente esse impulso, né? Essa força de ação, esse otimismo. Depois de todo esse momento que a gente está passando, bem desafiador, a gente
vai precisar de uma forcinha, né? De um empurrão. E o universo está mandando esse empurrão, essa força através desse Marte, que vai ficar em Áries até janeiro, para que a gente tenha esse impulso. E para a gente conseguir saber de que forma vai impactar a gente, né? De uma forma mais assim particular, a gente tem que ver o nosso mapa astral, a casa do regimento em Áries, e a gente vai entender que tipo de impulsionamento a gente vai sentir através de qual área da nossa vida. Posso falar de cada casa? Claro, amiga, você falou que você achar, você que manda aí no roteiro astrológico. Eu sou uma aprendiz, você sabe. Então, bom, então, não sei se vocês já têm o mapa astral de vocês, né? Caso vocês não tenham, vocês têm várias plataformas que vocês podem fazer de forma gratuita. Uma delas é o Astrolink, que eu acho bem facinho, astrolink.com.br ou astro.com também. E aí você vai encontrar a casa astrológica que você tem em Áries, para que você possa entender de que forma esse aspecto vai impactar você de forma mais particular, né? Então, Marte na casa 1, que é uma casa que fala de ascendente, fala do eu sou, eu, por acaso, tenho Áries na casa 1, né? Então, tá trazendo essa força de ação pro eu, para você buscar a sua identidade. Então, é aquilo que a Rafa falou, né, no começo da live. A gente tá em um momento que muitas pessoas já vinham recebendo chamados para vir para o propósito, né, para despertar para aquilo que você realmente veio fazer aqui. E nesse momento o universo está fazendo esse movimento de uma forma mais drástica. Então, através da casa astrológica que você tem Áries, esse movimento, essa transformação vai acontecer de uma forma mais profunda, né? Então, a casa 1, que é a casa de identidade, você vai receber um impulso para trazer para o mundo a sua verdade, a sua essência, o seu empoderamento. Então, se ainda existia algo entre você e essa força, por exemplo, talvez uma necessidade de aprovação que vem do eixo oposto à casa 1, que é a casa 7, né, que é a Libra, nesse momento vai vir uma força tão grande para você trazer a sua essência, a sua força, que por mais que você queira ficar no mental, preso em algum padrão antigo, você não vai conseguir. Porque é assim que Marte age, né? Ele não tem muita paciência. Ele vem e ele faz o que ele precisa fazer, né? Então, muita transformação no eu. Eu mesma já cortei o cabelo, né? Tive um super impulso do nada. Cortei tudo por estar na minha casa 1, né? Que é a forma que eu me mostro para o mundo também. Então, trazer essa força, trazer a minha verdade, para você que tem Áries na casa 1 também, com certeza você vai sentir essa energia de não conseguir conter, né? Tudo para você conseguir assumir o seu propósito. Isso vai se dar através da sua casa 1, da sua própria identidade. Então, desde algo mais externo, que talvez você se identifique mais, como, claro, que o externo só está refletindo o que está acontecendo internamente, né? Então, esse impulso. Na casa 2, é uma casa que fala de ganhos materiais. Então, esse impacto pode ser justamente o impulso. Às vezes, você está num trabalho que você não está muito satisfeito, né? Que não te traz mais prazer, que prazer também fala muito da nossa casa 2. E você ainda estava muito, assim, segurando por apego, né? Que é a casa regida por touro, então também traz um certo apego. Nesse momento vai ser inevitável. Você não vai aguentar ficar mais nessa situação, né? Vai vir Marte com tudo e quando você vê, você levantou da sua mesa. Não sei se tem alguém trabalhando dentro do escritório, mas enfim. E já foi lá pedir demissão, sabe? Então esse impulso se dá dessa forma. Para quem tem Áries na casa 3, que é uma casa que fala de funcionamento intelectual. Da mesma forma, muita transformação, um impulso muito mais intuitivo para você se conectar com os conteúdos que fazem mais sentido, alinhado com o seu propósito, porque esse é o ano do propósito, né? Um ano regido pelo Sol, que é 2020, e a gente conversou bastante sobre isso no começo do ano. Sim. Então, esse chamado, tudo vai ser relacionado ao propósito, né? Então, se você ainda estava num curso que não fazia tanto sentido, né? Essa casa fala de estudos também, de curiosidade, então você vai ter esse impulso para se direcionar para os assuntos relacionados para o seu propósito também, cursos de autoconhecimento, e vai ficar inevitável também. Quando você vê, já se matriculou, tá ali. E eu acho, amiga, também, mesmo essa questão do propósito, né?
por mais que, por um lado, eu goste de compartilhar, assim, que não é só necessariamente algo totalmente longe da sua realidade, né? Que o propósito está simplesmente na nossa evolução, claro, né? Porque às vezes se torna uma busca um pouco frustrada para algumas pessoas que falam, ai, tipo, meu propósito de vida, porque né, é esse entendimento que todos somos essenciais, né? Então, assim, uma pessoa que, tipo, serve um café para você, tipo assim, ou o lixeiro, tipo, todo mundo é essencial, né? Então, assim, essa questão do propósito, o que é importante é que você ressoe com aquilo que você esteja fazendo, qualquer coisa que você esteja fazendo. Não quer dizer que você tenha que mudar radicalmente o que você faz, mas simplesmente que você tem que estar alinhado, porque se não tem ressonância, aí sim você tem que começar a questionar, né? E refletir que talvez ali não seja o lugar que você veio encaixar, né? Nesse quebra-cabeça cósmico. Então, eu gosto sempre de colocar isso, porque senão a gente passa um pouco essa sensação que o propósito pode ser uma coisa completamente. É que muitas vezes, né, em muitas histórias, acaba se materializando dessa forma, porque é muito comum que o nosso caminho esteja diferente, né, daquilo que a gente realmente sente, porque a vida é assim, né, a vida vai nos levando para coisas que às vezes por a gente não estar muito consciente, a gente vai achando que é mais ou menos assim e vai falando, bom, tá bom assim, a gente vai aceitando as coisas e vai indo por um certo rumo, né? Mas realmente, como você falou, né, de trazer esse propósito aí na questão quando é uma coisa mais de propósito mesmo, que é de mudança, né? É, perceber isso assim como a necessidade de fazer o diferente, né? Você não pode mais. Tem gente tendo que se renovar, né? Se reinventar e inovar. Aí essa necessidade te traz a possibilidade de criar algo, né? Uhum. Diferente, de criar o novo. Então, é só para um parênteses assim, porque eu acho bem legal de colocar isso dentro dessa perspectiva da casa 3, né? Relacionada Aham, com o sim. sol e o propósito. E eu acredito, amiga, também, assim, de cada um entender aquilo que faz sentido para si, né? E se libertar, às vezes, dos próprios preconceitos, dos próprios julgamentos. E às vezes a pessoa ela tá super feliz naquilo que ela faz, ela sente que ela tá no propósito dela, mas vem esse preconceito em relação ao que as pessoas vão pensar, né? Então, é Uhum, exatamente o que você falou, cada um pode, na verdade, o nosso propósito é ser o que a gente veio para ser. E nem sempre isso precisa ser através da profissão, né? A gente é uhum, aquilo que a gente veio para ser numa conversa com uma amiga, numa exatamente. pessoa que você cruza na rua. Então, você mudar o seu posicionamento, a sua atitude, e muitas vezes a gente não precisa mudar de contexto, mas só mudar a forma que a gente se posiciona diante desse contexto. Sim, Né? Então, eu acredito que, muito assim, bom. Marte, na casa 3 traz esse impulso da pessoa não conseguir mais não ser aquilo que na verdade ela é, sabe? Então, se ainda existe qualquer questão assim de tá muito preocupada com o meio com o qual ela interage e de alguma forma ela tá perdendo uma parte da essência dela, não tá conseguindo se expressar, não tá. Casa 3 também fala muito de expressão, de comunicação, sabe? Então, acredito que quem tem na casa 3 também vai trazer esse impulso inevitável de comunicar para o mundo a sua parcela da verdade, né? A sua percepção da realidade, de uma Uhum, forma geral. Bom, então vamos lá, que vontade de te abraçar, que saudades. também. Uhum. Então tá, vai, eu não me contenho muito. A casa 4, então, vamos continuar, né? É uma casa que fala de base, é uma casa que fala do nosso relacionamento com o feminino também, fala de lar. Então, se a pessoa estava segurando algum impulso nesse sentido, às vezes de mudar de casa, até mudar de país, mudar o posicionamento dentro de casa, uma pessoa que às vezes se oprimia mais, não conseguia se empoderar do seu papel dentro da família, também vai ter esse impulso, então, através dessa área da vida, né? A casa 4. A casa 5 é uma casa que fala de lazer, de criatividade, de filhos, então também vai se dar através disso, né? Os impulsos Uhum. criativos e tudo mais. Essa força também para você trazer para o mundo o seu potencial criativo, que também tem tudo a ver com o ano, regido pelo Sol. E nos seus momentos de lazer também você se direcionar para aquilo que faz sentido. Então, de uma forma geral, todos nós vamos receber isso. Estou falando de Martin Ares, alguém perguntou aí.
de uma forma geral, a gente vai estar sentindo muita energia, né? E qual que é o que a gente tem que fazer? Decidir, estar consciente de para onde a gente vai direcionar essa energia, né? Porque Uhum. para a gente não perder essa energia. Então, nas vibrações mais baixas, Marte pode gerar o quê? Ansiedade, pode gerar irritabilidade, né? Mas quando isso vai Uhum. acontecer? Só se você não tiver consciente do uso que você vai fazer dessa energia, né? Que de uma forma geral, quando a Uhum. gente tá com muita energia, a gente só vai se sentir irritado, impaciente, se você não estiver fazendo um bom uso dessa energia. Cada um vai falar bastante disso de uma forma geral também, tá? A casa 6 é uma casa que também fala de ambiente profissional, uma casa que fala de saúde. Então, também, esse impulso no mesmo sentido. Se às vezes você estava querendo mudar algum hábito que você acredita da sua saúde, que pode te beneficiar mais, mas ainda existe alguma resistência, Marte vai vir com tudo e a sua grande transformação vai se dar através dessa área. Talvez um hábito alimentar, um novo hábito com um esporte novo, alguma coisa assim, e também ambiente profissional, que vai ser um pouquinho parecido com a casa 2, esse impulso para se direcionar e fazer algo mais alinhado com o seu coração. A casa 7 é relacionamentos, parcerias, então um impulso para a gente se conectar com as pessoas mais alinhadas também com o nosso propósito e se juntar para realizar coisas, né? Então, a gente já estava numa série que tava muitas pessoas, acredito, fazendo um bom uso desse momento, que é algo que eu particularmente fico feliz, sabe? Começando a compartilhar mais e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acredito que as pessoas certas vão ser direcionadas com esse impulso de Marte para se conectarem, para realizarem coisas juntas, tá? E também, se você está num relacionamento que já não faz tanto sentido, o impulso inevitável de talvez você terminar e seguir para algo mais alinhado, tá? Casa 8 é uma casa que fala de morte, transformação e espiritualidade. E Marte é o segundo regente de Escorpião também, né? O primeiro é Plutão. E muitas vezes, quando a gente fala de Marte, a gente lê sobre Marte, a gente esquece isso. E por que que ele é o segundo regente de Escorpião? Justamente porque esse fogo, né? Ele também traz muita transformação e transformações profundas, né? Como Escorpião. Então, para que a gente vai estar sendo impulsionado nesse momento? Justamente para essa transformação. E eu acredito que a forma que isso vai impactar cada um vai depender muito do nível de consciência. Se você é uma pessoa que já está mais consciente, que você já está. O símbolo de Ares é justamente aquela bolinha com aquela setinha, né? Que é uma setinha que está indo para onde? Infinito e além. Por isso que ela traz essa força, né? Alguém perguntou aqui nos comentários. E aí na casa 8 vai trazer um impulso para você se transformar. E como você vai sentir isso? Vai depender muito do quanto você está consciente e o quanto você aceita essa transformação, né? E de uma forma geral, para todos nós também nesse sentido, se a pessoa ela tá resistente, né? O que vai gerar o conflito é a resistência, não o impulso da energia em si. E uma pessoa super consciente, com certeza, vai fazer o melhor proveito, vai às vezes, Marte, antes de ele estar posicionado em Áries, né, ele estava posicionado de uma forma não muito benéfica, sabe, para o nosso mapa. E ele não estava proporcionando tanta energia quanto agora. Então, se você já estava esperando essa energia para realizar, quem já está consciente do que quer fazer com essa energia vai se beneficiar muito, vai ficar muito feliz, na verdade, tá? Uhum. Casa 9 é grandes viagens, é estudos superiores, então, da mesma forma, cada um sendo direcionado para onde precisa estar agora, estudar o que precisa estudar agora, né? E a Casa 9 fala também da nossa maestria. Então, se existe alguma resistência de você assumir o seu empoderamento, a sua maestria, a gente está em um momento planetário onde todos nós vamos se tornar professores, né? Todos nós somos mestres. Então, sempre existir uma resistência nesse sentido, Marte, até janeiro em Áries, realmente vai vir e vai cortar, né? Vai quebrar. Uhum. Na casa 10, que é a missão, né? Então, alguém tem Marte na casa Áries, na casa 10, já tem uma missão, né? Que a casa 10 é o nosso meio do céu. Fala também de propósito de vida. De alguma forma que a gente vai exercer pela carreira também, uma parte mais vocacional.
Então, essa pessoa já tem como propósito dela se empoderar mais, conseguir é, acreditar que ela pode realizar as coisas dela sozinha, colocar os limites dela, e aí isso vai vir com mais força também. É a casa Uhum. 11. É uma casa de grupos sociais, então cada um sendo direcionado para os grupos que faz mais sentido e se colocando no grupo. Então, se você tem Áries na casa 11, você vai sentir uma força muito grande de coragem, de colocar a sua opinião no grupo, de assumir o seu papel em relação ao coletivo, de sair de cima do muro. Então, se sempre existir alguma resistência, você vai conseguir se libertar disso, entendendo que toda vez que a gente fica muito em cima do muro também, sem se posicionar, a gente deixa de contribuir, né? Uhum. E na casa 12, que é uma casa de missão de vida, se a pessoa tem Áries nessa casa, ela tem já um propósito de liderança, e isso vai ficar ainda mais forte também, né? Dessa mesma forma, de seguir para o propósito e se conectar Uhum. ainda com essa força, né? Que Áries vai trazer pra gente no agora. Hum. Só, amiga, só para ver, assim, né, até me corrija se eu estiver errada, mas para as pessoas compreenderem, então, aqui, dentro dessa grande, ó, dentro dessa grande influência de Ares, né, nesse momento planetário, é, cada pessoa vai ser é, mais influenciada de uma forma, de acordo com a casa que ela tem em Ares, correto? Uhum. Esse impulso Tá. vai ser o Então, mesmo porque para aí, quando... todos, né? A gente vai Pode sentir falar. tudo, todos nós vamos sentir tudo isso que eu trouxe, né? De alguma forma, porque as casas elas estão conectadas, nós somos seres holísticos, né? Então, nada está à Sim. parte. Então, tudo isso que eu trouxe, você vai sentir, né? Todo mundo vai sentir. Uhum. Mas a casa astrológica onde você tem Áries, Marte está passando ali e ativando essa casa. Então, pode ser que fique mais Uhum. evidente para você nesse sentido, Mais forte. sabe? Impulso Uhum. isso. Em cada casa astrológica, pode ser que essa energia se revele mais em você através da casa Uhum. em Ares. Uhum. Então, eu até ia falar isso também, assim, acho que independentemente da casa de cada um, tudo que você falou, acho que tudo é uma mensagem, né, pra gente integrar, porque tudo né, são coisas que a gente acaba se identificando em todas as colocações, né, e aí, para quem tiver essa curiosidade, né, você pode fazer no site, né, porque é aquela coisa, é um pouco complexo, né, mas se você quiser só dar uma olhadinha, você consegue só colocar sua data de nascimento e achar lá o símbolozinho do Ares e conseguir, né, para quem tiver interesse, a Carol também faz mapa astral. Mas eu também acho muito legal, assim, quando você estava falando, eu acho muito interessante como, assim, como todas as ferramentas de autoconhecimento, elas. ah, é meio que aquela coisa assim, de tudo, que nem eu tava fazendo outro dia, faz um tempinho, umas semanas, live de registros acásticos com uma amiga também que eu conheci no Havaí. Como tudo assim, todas essas ferramentas nos levam assim para esse nível de consciência mais elevado, mas é como tudo está muito integrado, porque você falando várias coisas assim, tipo assim, tá no nosso corpo através dos nossos chakras, né? E dos elementos, tá no cosmos através do nosso mapa astral e de todas as influências dos momentos astrológicos, né? Então, assim, é como se a gente tivesse vários mapas para acessar é, essa essência, né, esse nível de consciência mais elevado e esse propósito e tudo aquilo que a gente veio fazer, a nossa missão, né, aquilo que a gente esqueceu antes de embarcar nessa aventura. E a gente tem muitos instrumentos, né? Então, assim, eu acho muito mágico. Assim, às vezes eu dou uma viajada e aí é quase como se a gente tivesse, assim, quase, meu, nossa, eu tô entendendo, assim, que a gente vai compreendendo algumas coisas, né? Como se você vai assim, mudando de nível de consciência, né? Se você, caramba, saquei, agora compreendi isso, isso integrou com isso. E é muita coisa maravilhosa para a gente encontrar esse mapa e, tipo, conseguir realmente ir para onde a gente tem que ir, né? Na nossa missão, assim. Então, acho que é muito legal como isso, assim, da mesma forma que os chakras, você falando umas coisas assim, parecia até as polaridades do plexo solar, né? A própria energia de Ares, né? Às vezes é uma energia muito agressiva, mas ela pode ser de confiança e direcionamento para aquilo que você precisa. Então é muito, muito legal. Mas pode continuar. Tudo tá ligado, né, Ká? Inclusive essa energia da gente realizar também, né? Quando a gente direciona essa energia de fogo e a gente vai demorar.
Agora eu até esqueci exatamente a data, mas assim, eu sei que esse aspecto vai demorar muito para acontecer de novo. Talvez ainda não dessa Uhum, vida. E é um impulso incrível para a gente estar consciente e a gente realizar aquilo que a gente já sabia que a gente queria, né? Então, quanto mais consciente uhum, a pessoa já está, melhor proveito ainda ela vai poder fazer desse aspecto. Mas claro que, né, a gente pode despertar agora, nesse momento, uhum, quem está chegando, né, mais para esse processo de autoconhecimento agora. Para cada um isso é muito único, pode se dar através de uma única meditação, de repente a pessoa, né, integra tudo que ela precisa e se lembra, como você falou, do propósito dela, mas a gente uhum, aproveitar esse impulso, né, esse momento até janeiro, é realmente assim, da gente talvez até colocar outras coisas de lado e aproveitar essa energia, sabe? Porque é um presente mesmo do divino e com certeza, mesmo que a pessoa se conecte com a astrologia, não se conecte, enfim, ela vai sentir, né? Muito mais energia. Às vezes, quem já tem tendência, às vezes a ter insônia ou ter ansiedade, pode sentir bastante, então vai ser ainda mais recomendado uhum. meditação. E ainda mais recomendado fazer um bom uso dessa energia para que você não se agrave em outro sentido. Uhum. E eu acho assim, eu sou apaixonada por astrologia, né? Eu acho uma ferramenta assim incrível. É, e eu sei também que por um lado às vezes é muita informação, né? Eu mesma, assim, eu só nunca me aprofundei mais em astrologia porque a gente sabe, né? Como tem muita informação, a gente tem que filtrar um pouco porque senão a gente não consegue aprofundar, né? Por exemplo, para mim é muito forte o yoga, a meditação, essa linha, né? E dos chakras e tudo, mas eu gosto muito da astrologia porque eu acho assim, é que nem um insight, né? Que nem um livro. Às vezes você tá meio que assim, não tá compreendendo um processo que tá acontecendo, né? E você fala, meu, né, o que tá acontecendo? Aí você vê alguma coisa da astrologia, você fala, ah, entendi. Então é meio que essa coisa de você. É uma ferramenta de compreensão, né, do seu processo de evolução. Então, é muito legal, porque assim, o que eu faço muito, né, até porque, justamente por isso, porque se eu pudesse, cara, mas eu ainda vou fazer vários cursos e saber mais mesmo da astrologia, mas eu sempre dou uns comandos assim e peço para estar receptivo à energia, né? Até quando tem eclipse, às vezes eu não sei que eclipse que é, o que está acontecendo exatamente, mas nossa, assim, eu falo, eu me abro para receber a energia, né, disponível nesse momento para nossa evolução. Então tá sempre assim, pedir para estar em sintonia com os cosmos, por isso com o cosmos, né? Por isso também essa coisa dos elementos, dessa força que nos guia, porque aquilo tá pulsando dentro de nós, né? Os nossos chakras são essa própria manifestação do universo holográfico, né, do micro-universo que existe dentro de nós, assim como se você olha para o céu e a poeira estelar, né, tá dentro de você, porque a gente é isso no início do início, né, a gente é isso, a gente é poeira cósmica, então antes de tudo explodir, a gente, né, de um grande centro nos tornarmos várias centelhas, né, a gente é tudo, assim, uma única coisa, né, por mais que seja difícil olhar no outro. Ainda mais no desafio, assim, de pessoas que às vezes você possa não ter tanta afinidade, falar assim, me reconhecer, né? Tipo, eu sou você, você é eu, cadê, né? Sou nada, né? Tipo, eu não sou você, não, né? Tipo, então, existe várias questões assim, mas eu acho muito mágico isso, assim, como que mesmo quem possa estar aqui e nunca ter tido contato com astrologia, ou goste como eu, né? É muito legal você poder fazer uma mapa astral, né? Pelo menos alguma vez, porque é muito louco, assim, como, tipo, meio que fala, caramba, é isso então, que toda a minha vida eu tive, né, tentando compreender, meio que te dá um direcionamento, assim, bem legal. Então, e não é nem coisa assim de prever o futuro, né? Porque no começo eu resisti um pouco porque falava, ai, não quero saber o futuro, porque eu acho que a gente pode ser influenciado, ou também que, sei lá, não necessariamente seja verdade, porque o futuro é moldado pelo que a gente pensa, pelas nossas ações, mas realmente, assim, é uma ferramenta que te direciona para esse mapa da alma que a gente veio aqui, tá meio confuso, assim, para ligar esses pontos, né? E encontrar o tesouro escondido. Mas agora, amiga, sabe o que me veio? A gente sabia que ia ser um papo assim super fluido, mas eu queria até te perguntar, porque assim, eu queria saber, porque assim, acho que todo mundo, muita gente que tá escutando essa live, talvez seja mais ou menos essa faixa de idade, né? Que
30 anos, na nossa faixa de idade, assim, que é quando entra o. Qual setênio? A matemática aqui, né? Mas a coisa da antroposofia, que é um momento assim que você é um novo ciclo de setênio, né? De 7 anos que você realmente veio compreender a sua a, a sua missão, né? O seu propósito na Terra. Então algumas coisas têm que ser mais algumas coisas se solidificam mais ou se desconstrói para que outras possam ser construídas, né? Uhum. E aí, quando eu tava na Índia, eu fiz uma pastoral só que é de astrologia védica, né? Uhum. E ela falou do meu retorno em Saturno. Então eu achei muito legal, assim, porque é meio que mais ou menos ela falou que ela, assim, foi horrível. Eu queria falar assim, meu, eu preferia não ter feito. Foi a primeira vez, porque você fez mais ou menos pra mim, né? Tipo, por alto, assim, aquela vez a gente ainda não fez mesmo. Eu fiz com uma pessoa em São Paulo, uma astróloga maravilhosa. E essa da Índia, eu queria ver essa astrologia védica. Aí, como ela falou, aquela coisa assim, não falou o que a gente quer ouvir, sabe? Mas não foi exatamente assim. Acho que ela foi muito. Aí eu falei, por que que eu vim aqui? Tipo, você acabou comigo. Tipo, praticamente falou que aconteceu um monte de coisa ruim na minha vida, sabe? Ah, retorno de Saturno, nossa, agora se prepara, minha filha. Praticamente falou isso. Se te prepara porque, olha, você tá lascada. Aí eu, tipo, meu, você tá de brincadeira, né? E aí ela falou desse retorno de Saturno. Então, como acho que tem muita gente que tá nesse momento, se você quiser falar um pouco, eu acho legal, assim, me veio de Uhum. perguntar isso do retorno de Saturno, que é uma coisa que todo mundo passa mais ou menos nessa fase da vida, é isso? Que é? Ai, Olha, Rá, gente. eu também, só te contando, né, em paralelo, assim, quando eu fiz minha leitura na Índia, né, que eles fazem através da mão, a pessoa também me trouxe várias coisas, assim, mas eu não impactei tanto porque, enfim, eles trabalham muito dessa forma, né, eles acreditam muito ainda em karma, eu sinto que tem uma parte muito de dualidade ainda, sabe, da forma como a gente É, e até isso que você falou sobre prever o futuro, eu vejo a astrologia muito como algo que percebe o agora, sabe? Não como algo do futuro, até porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Inclusive essa que semana legal. eu tive assim um insight numa meditação, você sabe que essas coisas que vêm em meditação às vezes é desafiador da gente compartilhar e fazer sentido para os outros, né? Mas é super forte, assim, me veio. Eu até olhei para minhas mãos e parecia que eu estava assim velha, sabe? Me veio uma Uhum, sensação mais tão integrada de que eu falei, nossa, tudo isso já aconteceu. Por isso que o mapa astral é assim. uhum, Na verdade, é como se veio uma consciência muito grande sobre o espaço-tempo estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. E por isso que o mapa ele é dessa forma, não porque não porque a gente vai exercer esse propósito no futuro, mas porque já aconteceu. Então ele vem desenhado como algo que, claro que o universo já sabe que será assim, mas não um destino determinado. Não sei se eu vou conseguir transmitir, mas assim, foi muito tô forte o entendendo. insight. E em relação a isso, né, do retorno de Saturno, Saturno ele fala muito sobre algo que vai ser inevitável, né? E o retorno de Saturno traz para gente muitas vezes ele clareia a nossa consciência sobre a responsabilidade daquilo que a gente veio fazer. Então é como se o universo ele fosse generoso com a gente, sabe? Assim, ele esperasse a gente se amadurecer um pouco, então, a gente ter essa consciência maior sobre a nossa realidade, sobre o nosso propósito, um amadurecimento espiritual maior também, né, que se dá, digamos, nesse retorno de Saturno. E a partir desse momento, a gente é direcionado para o nosso propósito de uma forma um pouco mais inevitável. É Entendi. por isso que Tá. na astrologia a gente chama o Saturno de vários memes, vários astrólogos, enfim, falam que é o Chaturno, né? Hum, Por que que é chato? Né? Porque é algo que é como se fosse uma obrigação. E aí vai depender muito da forma que você recebe uma obrigação, né? Porque você pode entender isso como algo, bom, eu vim aqui para quê? Na verdade, eu vim aqui para fazer isso. Né? Eu não vim aqui para viajar, para namorar, para passear, tudo isso é muito legal. Mas na verdade, eu me dispus a estar mais uma vez num corpo físico, que é super denso, que eu vou ter que uhum, passar mais uma vez por esse processo de estar no útero de alguém, ser um neném, envelhecer, perder esse corpo, que é algum processo muito denso que a gente passa na terceira dimensão, né? Na verdade, eu aceitei passar por todo esse processo para poder vir aqui fazer algo, que é o meu propósito, que é ter a oportunidade de estar aqui
para analisar os meus padrões dessa forma mais espaçada, que é essa ilusão do espaço e do tempo, para que eu possa me reconhecer melhor e expandir a minha consciência mais. Então, na realidade, eu vim aqui para isso, né? Então, se eu passar a olhar para isso de uma outra forma e entender que, na verdade, todo o resto é distração e que o que vale a pena é isso mesmo, talvez eu olhe essa obrigação de uma outra forma, né? Não Uhum. olhe mais Não isso como chata. algo pesado, como algo ruim. Tá? Então, acredito que esse é um ano muito para a gente também ressignificar a energia de Capricórnio, né? Por isso que a gente está com tantos planetas em Capricórnio. Dê isso de uma outra forma, sabe? A nossa responsabilidade com o nosso planeta, aquilo que a gente veio fazer aqui, e parar de entender isso como algo chato, né? Entender isso como algo leve. E se Saturno, ele é o velho, né? Que a gente permita que esse seja um velho bonzinho, né? Porque depende da forma que a gente vê o velho. A gente pode ver esse velho como um velho que tá guiando a gente, tá querendo orientar, tá querendo falar, olha, se planeja, faz um bom uso dessa oportunidade de estar aqui, porque você não sabe o que vai ser depois, você não sabe, enfim, né? Tem uma fila aí de espíritos desencarnados pedindo para estar aqui nesse momento, e a gente tem a chance de estar aqui. Então, acredito que a gente pensar assim, se eu só tivesse mais esse ano, o que eu estaria fazendo, né? Eu até postei um stories esses dias sobre isso, da gente alguém perguntou em qual casa o Saturno é mais desafiador, né? Acredito que para cada um não vai existir mais desafiador ou menos desafiador em cada casa, em cada área da vida, e sim a forma que você vai encarar essa sua obrigação, né? Que, por exemplo, no meu caso, o Saturno está em Sagitário na casa 9. É uma obrigação de ser professora, que é uma casa que fala de professores. Então é algo que eu não vou conseguir fugir. Ou eu vou encarar isso como uma obrigação negativa, ou vou falar, não, que bom que Saturno está me chamando para essa obrigação de ser professora. Como professora, eu vou ter que entender que eu vou ter que dar o exemplo, eu vou ter que abdicar de outras coisas, isso vai ser inevitável. E a gente sabe, né, Raul, quanto a gente abdica de muitas coisas que as pessoas nem imaginam para a gente conseguir ser esse canal, né? Meu, quando você tava falando de coisa chata, né? Eu tava pensando muito assim, porque assim, cara, essas pessoas, tipo assim, quando as pessoas veem assim, ai, nossa, que vida linda, né? Tipo, tá na Austrália, viaja. Gente, a minha vida, todo mundo, assim, até as pessoas que moram comigo, eu geralmente, cara, eu só trabalho, eu só fico no computador, tipo, escrevendo o dia inteiro, sabe? Assim, é uma coisa. E eu sei, assim, muita gente acharia a minha vida super chata, assim, mas é uma coisa tão forte que eu não, é uma coisa que eu tenho tanta disciplina, que, claro, eu tenho processo de frustração, ou de falta de inspiração, ou não sou produtiva, tenho bastante disso. Mas assim, eu fico lá com. Cara, eu não sofro, assim. E para as pessoas de fora, tipo, é uma coisa super chata, até assim de não ter vida social. Pra mim, meu, o que eu preciso é isso, é natureza, amizades profundas e verdadeiras. Cara, eu não tenho essa coisa de sair, claro, de repente, vez ou outra, sair, assim, mas é aquela coisa, sair uma vez, assim, nossa, daqui 3 anos eu saio de novo, né? Já, tipo assim, foi. Então, assim, é muito assim, essa coisa do chato, quando você tá falando, né, de chaturno. Uhum. É interessante porque quanto mais você entra no autoconhecimento, né, você vai percebendo que é uma necessidade, não é uma coisa, é esse ritual, né? Não é aquela coisa da rotina, e você não, tipo, putz, meu que saco, vou ter que. Não é, é meio que natural, né? Então, assim, vai se transformando no começo. Pode ser um pouco assim, ah, eu vou ter que fazer isso, ou vou ter que comer essa coisa saudável, e depois você vê que é uma coisa mais natural mesmo. O processo vai caminhando por si só, né? Assim, então é interessante como inicialmente, né? E claro que tem desafios durante também, mas inicialmente pode ser um pouco mais desafiador para você se abrir para essa parte do que seriam as coisas que você tem que abdicar para um processo evolutivo, mas depois é meio que seu, assim, que vem com você, que nem eu falo, a minha rotina de trabalho é tão forte porque. E eu não me considero workaholic, eu me considero assim, cara, eu vim aqui fazer uma coisa muito específica e estou muito feliz com isso, alinhada com isso, e essa é a minha força. Então, assim, eu acabo nem sofrendo muito, mas assim, eu sei que até pessoas de fora falam, nossa, que chato, né? Tipo, que
sério que você só fica trabalhando? Até pessoas de fora falam, nossa, que chato, né? Tipo, que sério que você só fica trabalhando, sério que você, né, não sai, né? Não toma, sei lá o que, uma cerveja, sabe coisa assim. Então é meio que, né, natural, assim, essa coisa do o que é chato para os outros, né? Tem até o Hermógenes, que é o professor de yoga, que ele falava assim, que ele já faleceu, né? Mas ele foi precursor do Hatha Yoga no Brasil, é que falava loucura é ser normal. E realmente, gente, era uma frase assim que eu sempre adorei e, e, e assim, as pessoas que estão na normose, realmente, né? Acredito que todo mundo que está aqui geralmente já está um pouco mais no caminho do autoconhecimento. Mas no começo, até, inclusive, as pessoas criticam muito. Ah, você não vai sair, você não vai tomar cerveja, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo. Ah, que chato, você vai acordar cedo e fazer meditação. Nossa, sério. E aquela coisa do normal, né? Assim, as pessoas estão vivendo a vida normal, só que aí quando você começa, um dos primeiros sintomas do despertar, que é se sentir meio deslocado, falar, ai, tipo, não encaixo aqui, né? E aí todo mundo vai achando que você é louco. Quando todo mundo começa a te achar louco, dá graças a Deus. Porque você saiu da normose. Então, assim, realmente, parece chato, parece loucura, mas as distrações, elas estão aí. E o que acontece é isso, a gente volta tantas e tantas vezes e a gente esquece. E aí, claro que a vida é maravilhosa, que as distrações, né? Porque a gente veio ser feliz, a gente veio ter mais alegria, né? Uma das coisas que eu tô aprendendo aqui é de vivenciar tudo com mais leveza. Até quando a gente estava junto aqui na Austrália, eu e a Carol, de ter, mas eu precisava resgatar um pouco em mim essa, porque eu tava muito séria no meu propósito e continuo, mas eu com certeza resgatei até um pouco dessa coisa mais de dançar, ou de, tipo, dar risada, deixar pra lá, né? Então, assim, é importante isso no seu processo evolutivo, né? A alegria, ela é essencial, né? Só que, assim, também não é você ser abobado, né? Tipo assim, não é você, tipo, ficar vendo coisa, tipo, que faz rir, porque, realmente, assim, muitas vezes sei lá, às vezes eu achava meio besteira, falava, não gosto de besterol, né? Mas aí nessa de não ficar na besteira e não ficar no superficial, eu já acabei ficando séria demais, né? Então é sempre a questão do equilíbrio, né? De você trazer assim e perceber que realmente muitas vezes o processo evolutivo vai ser chato, né? Assim, às vezes a gente mesmo fala, ai, que preguiça de meditar hoje, mas é raro, mas assim, às vezes acontece, né? E você fala, ai, meu. Porque você sempre quer ter um momento de conexão com você, né? E trazer também a meditação para tudo que você faz. Você tá pedalando, você tá cozinhando, você tá tomando consciência do que você, né, de tudo que você está criando com a sua mente, enfim, né, esse processo contínuo, eterno e a todo momento que a gente está, né. Junta, né? A gente fala bastante. Eu adoro. É, sempre flui muito bem. Eu até tava pensando como que a gente ia falar isso em uma hora, né? Mas tá bom. Mas, isso que você falou, sabe? Eu acredito que quando a gente começa a despertar para essa consciência, na realidade, nada mais faz sentido do que aquilo que tem a ver com o seu propósito, né? E a gente aprende a fazer, Uhum. a encontrar diversão nisso. Então, é aquilo que eu falei, como que é a sua figura de Saturno? Porque ele não precisa ser um velho bravo, né? O comprometimento não tem a ver com a rigidez. Na verdade, a gente consegue ser ainda mais produtivo, ainda mais consciente quando a gente consegue trazer a leveza e lidar com as adversidades, até porque a gente tá, como você falou, nós somos o todo, a gente não tá à parte, né? Então, assim, quando a gente adquire esse Uhum. senso de pertencimento, e eu acredito que a astrologia ajuda muito nisso, porque a gente, como você falou, a gente tá sentindo uma coisa, às vezes a pessoa já é super consciente, ela não precisa mais de nenhuma outra ferramenta. Mas às vezes, até nesse processo de despertar, acredito que é uma ferramenta maravilhosa a astrologia, porque você consegue observar que aquilo que você está sentindo, você não está sozinho naquilo, né? Às vezes a lua está em Áries, a lua está em Touro. Quando a lua está em Touro, a gente fica menos produtivo, por quê? O que a natureza está pedindo? É um momento para você ficar, principalmente a minguante, sabe? Para você ficar mais introspectivo, para você integrar o que o último ciclo te trouxe, o que você vai querer construir, né, no próximo ciclo. O Touro fala muito de construção. Então a gente vai entendendo o que a natureza está pedindo para a gente a cada momento e a gente vai respeitando isso e a gente vai criando essa consciência de que aquilo que está relacionado ao nosso propósito acaba que é o que mais traz prazer pra gente, né? Assim, eu também sou muito Sim. como você hoje, tanto que eu tô aqui em Balneário e eu tava mais pra cidade, agora eu mudei pra um sítio bem isolado, assim, no meio da natureza.
E para mim isso também é diversão, sabe? Eu fico muito bem com a minha energia, meditando, produzindo, porque eu sei que eu tô aqui para isso, né? E eu acredito que a gente tem Uhum. que ter essa pergunta para cada escolha que a gente faça, principalmente nesse momento que Marte está em Áries para ajudar a gente a realizar a cada escolha, você se perguntar o quanto isso seria relevante. Assim, eu gosto, né, de levar as situações ao extremo. Se caso eu desencarnasse amanhã, daqui uma semana, o quanto seria relevante eu ter feito esse curso? O quanto teria Sim. sido relevante eu produzir esse conteúdo e deixar esse conteúdo no ar como um legado meu, sabe? E Uhum. então a gente vai também aprendendo a abrir mão daquilo que às vezes é um pouco mais supérfluo para que a gente possa aproveitar melhor a nossa oportunidade de estar aqui e vai entendendo isso Exato. como um grande prazer, né? Na verdade, assim, como o processo ele é muito Sim. bom, ele é maravilhoso. A gente ir exercitando essa nossa capacidade de conexão com o divino é muito maravilhosa. Muito, muito. E você falou essa coisa do. Eu acho muito interessante, porque eu já pensei muitas vezes nessa questão, assim, porque pode ser mesmo um pensamento revolucionário, né? Tipo, ah, e se eu morresse amanhã? Até porque, né? Não entendo em detalhes a história, mas eu já, tipo, tive umas situações que eu, tipo, meu Deus, eu vou morrer. Então, assim, tipo, quando você pensa dessa forma, você consegue realmente. é, e não é questão de pessimismo, né? Assim, é realmente de abrir a sua perspectiva, porque geralmente até quem tem experiências físicas mesmo de alguns momentos onde você poderia ter morrido, enfim, isso geralmente dá uma chacoalhada mesmo, a pessoa geralmente não volta mesmo, porque ela fala, nossa, peraí, meu, aqui eu tô de passagem, o que que eu vim fazer? Não foi isso que eu tô fazendo, né? Eu tava tipo, então são formas, até como o que tá acontecendo agora, essa crise, são choques para você falar, ó, se não você tava lá, você ia continuar, né? Então você dá uma chacoalhada. Então, se colocar essa reflexão mesmo, tá, e se é, porque a gente não sabe quando vem, a gente sabe que vem, né? A morte é aquela coisa que eu. Até quando eu falei um pouquinho da Índia, assim, né? Do meu chamado mais forte para a Índia imediato, assim, que sempre existiu, mas quando eu tava aqui, né? A Carol, né? Me falou, amiga, eu recebi um Vai, chamado muito amiga. louco, o que eu faço? Socorro, né? A Cá me ajudou. Eu falei, amiga, é loucura, eu acabei de chegar na Austrália, não vou conseguir, tipo, em 10 dias estar na Índia sozinha, não vou organizar. Mas, enfim, né? Quando vem forte assim é porque é para ir. E aí essa questão do próprio ensinamento do yoga, né, do Shavasana, que é essa, todo dia que você vai em Shavasana, é o que a gente mais vai aprender aqui, né? O que a gente veio fazer, a nossa missão, né, o nosso propósito, o nosso caminho evolutivo e aprender a morrer, aprender a não ter medo, né? Então, assim, isso é muito claro, né? Que a gente acaba reagindo assim, quando a gente pensa em morte, ou a gente acaba não falando, né? Ai, não, não, você fala isso, fala, para de falar besteira, tipo, né? Meio que, assim, aquela coisa da rejeição, né? Você esconde, não é que você não tem medo, é que você não tá parando para pensar porque tá lá embaixo dos tapetes, né? Tipo, você enterrou lá num algum espaço do seu medo, aí, tipo, ai, nesse medo eu não quero pensar nele agora, não, não é a hora. Mas a gente não sabe, na verdade, quando vem a hora, né? Então, aquela coisa de você estar sempre preparado até o curso que eu fiz de ritual tibetano lá, Sim, eu é meio vi. que isso, assim. A gente aprende esse ritual, são mantras, né, e meditações, meio que assim, para sempre estar preparado. E não é questão de pessimismo, ai, tipo, que você tá pensando que todo dia você pode morrer. Não é exatamente isso, mas é essa questão de você estar, que nem quando você faz meditação, você tá num campo, você leva a sua vibração para que, se um dia você desencarnar, você vai para um campo de vibração elevado também, né? Você não vai ficar perdido nos seus medos e nesses campos vibracionais mais densos, assim, que vai enfim, é complexo. A gente começa a falar dessas coisas. Mas é mais ou menos isso, né? Tipo, é uma pergunta, assim, uma reflexão que às vezes dá realmente para você dar uma norteada e uma mudada naquilo que precisa ser mudado, né, na vida. Sair do E reativo. lembrando, amiga, só que você falou do negócio do. Quando você falou da sua meditação, que eu não queria te interromper na hora que você viu como se fosse a mão mais de velha, assim, né? E aí eu lembrei, gente, quem não tá, porque realmente, assim, essa coisa da física quântica, né, que tá tudo acontecendo e tudo, né, muita gente já deve conhecer um pouco de física quântica, mas às vezes dá um nó no cérebro, às vezes você fala, gente, como é possível, né, tudo acontecendo, não sei o que lá. Aí eu lembrei de Interestelar,
Que, tipo, quem não viu, muita gente deve ter visto, né? Que é bem isso, assim, lá quando o cara derruba o livro, né? Você já viu esse filme? Já, é muito maravilhoso. Eu já assisti umas É, três então, vezes. e aí você fica pensando assim, gente, que loucura, né? Quando o cara derruba o livro lá. Não, a menina, sei lá, alguém derruba o livro e aí ele que tá em outra dimensão de futuro e passado vê. Então é meio que isso. E a mente dá uma travada, mas é meio que isso, né? Que nem o negócio do efeito borboleta também. Que, tipo, Sim. que eu vi até recentemente, depois de muitos anos eu vi de novo. Então, essa coisa assim que, meu, tudo que você faz aqui tá conectado com o que você já fez e é muito louco. É muito louco, mas é mais ou menos assim. Muita pretensão nossa acreditar que a gente se conhece melhor do que Deus, né? Assim, do que o nosso eu superior. Então, o universo ele já sabe como a gente vai reagir a cada coisa, sabe? Ah, você foi para a Austrália e aí você sentiu de ir para a Índia, e o universo sabia exatamente como você ia reagir à energia que ele ia te mandar. Então, até que ponto Uhum. a gente tem o livre-arbítrio, né? Assim, é um pouco Sim. desafiador pensar nisso. E quando a gente fica consciente, eu acredito que como que eu posso dizer isso? A gente nem quer, mas eu não quero mais nem saber de livre-arbítrio. Eu quero fazer o que meu eu superior falar para mim, sabe? Então, quantas vezes eu faço um movimento que não é o que eu estava planejando e eu abro mão de todo o meu planejamento porque a energia está me impulsionando. A gente vai aprendendo a ouvir isso e entende que, assim, cara, para mim pode não fazer nenhum sentido, mas, assim, meu eu superior sabe muito mais, ele tá vendo ali na frente, e essa experiência, uma vai levar a outra. Então, às vezes, você se conecta com uma pessoa, você não imagina o que que vai sair daquela conexão, mas você só sente um impulso para Sim. estar perto. E num primeiro momento nem pode fazer tanto sentido, mas você sente esse impulso, você sente o impulso de estar num lugar que num primeiro momento pode não fazer muito sentido, mas a sua energia fala, meu, fica aí, fica mais um pouco, não é para sair ainda, né? E aí depois a gente vai entendendo esse quebra-cabeça que é a vida. E acredito que Sim. Ares fala muito de reação também, né? Então acho que é um Uhum. momento que deixar essa reflexão aqui na live para cada um refletir o quanto você está reagindo em relação à vida e o quanto você está entregue, o quanto você realmente está direcionando a sua energia para o seu propósito e o quanto você está apenas no reativo ainda, apenas reagindo às energias com o mental, né? E não com o coração. Ai, que lindo, amiga. Acho que foi uma finalização perfeita para essa live, trazendo essa reflexão, né? E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Os comentários para mim congelaram faz muito tempo. Pra gente também, né, amiga? Sempre quando a gente se disponibiliza, assim, realmente para compartilhar, para ser um canal, é aquilo, vai saindo umas coisas, né, naturais, assim, que nem quando eu tava fazendo workshop esses dias lá dos elementos do curso, gente, eu falava cada coisa que eu falava, nossa, e aquilo, obrigado por vocês que estão aí, porque a gente tá fazendo isso junto, né? Então, Uhum. assim, acho que pra gente também, não só para vocês, são mensagens e momentos de reflexão, mas pra gente também, né? Com certeza. Depois a gente vai integrando tudo aquilo que veio aqui e realmente isso, porque é a integração que vai fazendo a diferença, né? A gente acessa um conhecimento, né? A gente tem um insight, ou que seja, é aquele processo de lapidação que vai acontecendo até que a gente vá realmente integrando, né? Essa sabedoria. Mas é isso, amiga, muita gratidão. Ai, muita gratidão, Rafa. Uma coisa que eu senti muito de falar, Rafa, que, como você falou, né, a gente está como canal, que a gente vai ter realmente muita transformação até janeiro, né, desse 6 de Mas, janeiro, tanto em nível coletivo como individual, e que a gente possa se manter conectado ao nosso coração. E mais uma vez, nós somos um, né? Então, como você falou, estamos fazendo isso juntos, essa live, cada um dos nossos projetos, cada uma das coisas que a gente realiza e que a gente uhum. possa se manter conectado ao nosso coração para que juntos a gente possa, a nível coletivo, fazer um melhor proveito. E acredito que, como você falou, sempre intencionando, estar consciente, sempre intencionando ser um canal, né? Intencionando fazer o Sim, melhor uso dessa energia, entregar o processo nas mãos do nosso eu superior, de Deus, como cada um preferir chamar, e permitir que o universo flua através de nós, né? Liberar o controle. com certeza. Não tenho mais nada a acrescentar. Ah, gratidão. Então, né, essa mensagem acho que falou tudo o que a gente precisava. Então, eu agradeço, amiga, a sua presença, a nossa troca e também a presença de todos vocês. Vamos deixar a live salva e nos vemos numa próxima. Beijos. Beijo, gratidão.